E aí, bora mergulhar de cabeça numa das frases mais intensas e, olha, mais pessoais do apóstolo Paulo. A gente vai tentar descobrir o que ele realmente quis dizer com as marcas de Cristo. Para a gente começar a entender essa história, tem uma pergunta que está no centro de tudo. O que nos identifica de verdade? São as coisas que a gente faz por fora, os rituais, ou é algo muito, mas muito mais profundo? Essa era a grande questão que estava dividindo a igreja lá na Galácia. E é aqui que o negócio fica sério. Tudo gira em torno dessa frase aqui. Uma frase poderosa, meio enigmática, que Paulo solta no finalzinho da sua carta. E olha, ele não tá falando de uma metáfora, não. Ele tá falando de cicatrizes. De verdade. Ok, vamos entender isso melhor. Então, imagina a cena. No final da carta aos Gálatas, o tom muda completamente. Paulo, que geralmente ditava as cartas para alguém escrever, pega a pena e escreve ele mesmo. E ele diz que está usando letras grandes, sabe? Para deixar uma mensagem final cheia de paixão e, principalmente, de urgência. Mas por que essa urgência toda? A grande preocupação do Paulo era com um tal de outro evangelho, uma mensagem toda distorcida que estava basicamente confundindo e rachando a igreja. Ele estava lutando contra um ensino falso que ameaçava o coração da fé. E quem é que estava espalhando essa confusão toda? Era um grupo que a gente conhece como os judaizantes. A ideia deles era a seguinte: ter fé em Jesus era legal, sim, mas não era o suficiente. Para eles, um não-judeu precisava, na prática, se tornar judeu, adotando rituais como a circuncisão para garantir a salvação. Ou seja, eles estavam adicionando o esforço humano à graça de Deus. Mas olha que interessante, no meio dessa bronca toda, Paulo também traz uma palavra de ânimo. Ele usa uma imagem que todo mundo na época entendia na hora, a de plantar e colher. A mensagem era bem clara: continuar firme na fé, fazendo o bem, mesmo com toda a confusão, é o que, no fim das contas, vai dar resultado. E é aqui que a gente chega no coração da briga toda em Gálatas. É uma verdadeira batalha entre duas maneiras de enxergar a fé. Uma focada na aparência, nas coisas de fora, e a outra na transformação que acontece por dentro. Mas espera aí, qual era a motivação real dessa galera? Por que insistir tanto nisso? Paulo vai direto ao ponto e revela que eles queriam mostrar boa aparência na carne. E o motivo era, surpreendentemente, bem prático: evitar perseguição. Adotar os rituais externos era um jeito de se encaixar e de não sofrer por causa da fé em Cristo. E quando a gente coloca um do lado do outro, o contraste é gritante, né? De um lado, os judaizantes, foco na aparência, no ritual, em fugir do problema. Do outro lado, Paulo, foco total na cruz, na transformação radical de ser uma nova criatura e na disposição de sofrer por evangelho. Eram dois universos de fé completamente diferentes. Aí Paulo joga a real e expõe a hipocrisia da coisa toda. Ele aponta que nem mesmo os que insistiam na circuncisão conseguiam seguir a lei inteira, que era super complexa. Ou seja, eles basicamente botavam peso nas costas dos outros que nem eles mesmos conseguiam carregar. Complicado, né? Isso leva a gente para uma pergunta-chave: do que cada lado se orgulhava? Onde é que eles colocavam o seu valor? Os judaizantes tinham orgulho de convencer os outros a seguir seus rituais. Já o Paulo, ele declarava que o único orgulho dele, a única glória, era a cruz de Cristo, o evento que o tinha matado para o sistema do mundo. Beleza. Isso tudo nos traz de volta para a nossa questão principal. Se a marca que os judaizantes propunham era só superficial, quais seriam, então, as verdadeiras marcas que identificam quem segue a Cristo? E a resposta de Paulo é de arrepiar. As marcas de Cristo não eram um ritual, eram as cicatrizes, literais, as feridas, as marcas dos açoites no corpo dele. Elas eram a evidência física de uma vida de sofrimento pelo Evangelho. Elas eram a verdadeira prova de lealdade. E a gente não tá falando de pouca coisa, não. Em outra carta ele meio que faz uma lista, saca? Olha só o que essas marcas significavam: ser açoitado várias vezes, preso, apedrejado e deixado para morrer, sofrer naufrágios, ser perseguido o tempo todo. O corpo dele era um verdadeiro mapa do seu compromisso. E essa é a virada de chave, a conclusão que choca. As cicatrizes de Paulo eram a prova viva da fé autêntica dele. Já a circuncisão, a marca que os judaizantes promoviam, era, na verdade, um jeito de evitar ter que passar por essa prova. Era uma fuga da perseguição que a cruz trazia. Então, depois dessa argumentação toda, super intensa, Paulo amarra tudo numa conclusão que é, ao mesmo tempo, poderosa e libertadora. Afinal de contas, o que é que importa de verdade?
Primeiro, ele simplesmente desmonta o argumento dos caras. Ele diz, olha, circuncisão não vale nada. Não ser circuncidado também não vale nada. Todos os rituais externos, todas as marcas na carne são irrelevantes para a salvação. E logo em seguida, ele entrega o ouro, a verdade central. O que importa de verdade, o que tem valor para a eternidade, é ser uma nova criatura. É a transformação interna, radical, que só acontece pela fé em Cristo. A aparência não significa nada, a transformação é tudo. E isso nos leva a um dos pilares da fé, que depois ficou conhecido como sola gratia, ou somente a graça. O caminho para Deus não passa por rituais ou pelo nosso próprio esforço. É um presente. Ponto. É a graça de Deus que nos alcança, e não o contrário. E o próprio Paulo viveu isso na pele de um jeito muito pessoal. Ele conta que pediu muito para Deus tirar um espinho na carne dele, um sofrimento que não passava. A resposta de Deus não foi tirar o sofrimento, mas dizer: a minha graça é suficiente para você. O poder de Deus se manifesta com força total justamente na nossa fraqueza, quando a gente depende dele. E para a gente fechar esta análise, fica uma pergunta para a gente pensar. Paulo carregava no corpo as marcas da jornada dele com Cristo, uma jornada de sacrifício e de amor. Se as marcas revelam a jornada, que marcas, visíveis ou não, a nossa fé está deixando no mundo e em nós? Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Giovanni Santos.